Olá pessoal, eu sou Frank Taíde do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a edição do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar do discurso como farsa, tá? O discurso como farsa é que na história da República ocorreu 3 vezes, né? A primeira vez foi com Getúlio Vargas, em 1954. Né? Getúlio Vargas já tinha uma má impressão da elite dominante brasileira e da alta classe média, porque ele havia proposto o programa Petróleo é Nosso, nacionalização do petróleo. Né? Isso não agradou a elite dominante, a elite da rapina, como diz Gessé de Souza, né? E também não agradou a classe média alta, né? Que queria se desfazer do petróleo brasileiro. Né, do qual foi criada a Petrobras e a primeira refinaria inaugurada em 1955, tá? Por Café Filho. E Getúlio Vargas deu um golpe final na burguesia, um golpe de misericórdia que deixou a burguesia mais ensandecida ainda. Foi quando ele, em janeiro de 1954, aumentou o salário mínimo em 100%. Salário mínimo em 100%. Tá? E aí ele começou a ser cercado pela burguesia, pela classe média. O discurso sempre foi o mesmo, um discurso de corrupção, limpar o país da corrupção, porque o governo era muito corrupto, e etc, etc. Ele foi pressionado tanto que, em 28 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, ele deu um tiro no coração, porque sabia que ia ser derrubado, né? Já tinha sido armado um golpe contra ele. Ele deu um tiro no peito, se suicidou e deixou a carta de testamento sair da vida para entrar para a história. Ele conseguiu retardar o golpe militar por 10 anos. Tá? Em 1955 se elegeu Juscelino Kubitschek. Né? Juscelino Kubitschek, com o programa 5 anos, 50 anos em 5, não é? E quase não assumiu, né? Os militares tentaram dar um golpe, mas o Marechal Lott, que era um legalista, não permitiu, e ele assumiu o governo e fez os seus 5 anos de mandato, foi responsável pela construção de Brasília. E depois, em 1960, se elegeu Jânio Quadros. Jânio Quadros com o programa da vassoura para varrer a corrupção. Tá? Ele ficou 9 meses no poder, renunciou. Quando ele renunciou, João Goulart estava na China, né, em missão diplomática na China. João Goulart voltou. E os militares não queriam que ele assumisse porque ele era um comunista. Quem era João Goulart? João Goulart era um estancieiro, dono de 15 mil hectares e 65 mil cabeças de gado. Né? Imagina um comunista com toda a propriedade assim. Né? Nem de longe era comunista. Né? Mas a ameaça era essa. A ameaça do comunismo. Né? Que nessa coleção conta essa história de que não havia ameaça de comunismo. Né? Que é a coleção do Hélio Gaspari, que é chamada ditadura envergonhada, ditadura escancarada, ditadura derrotada, ditadura acabada, ditadura encurralada, tá? Mas os discursos, o que leva ele a ser caçado foi os discursos das reformas de base, não é? E aí eu aproveito também para desfazer o mito de uma youtuber chamada Paula Marisa, que é uma youtuber de direita que recentemente o presidente dela, Jair Bolsonaro, chamou Paulo Freire de energúmeno. Energúmeno é um boçal, ignorante, não é? Mas não foi Paulo Freire que disse que os portugueses nunca estiveram na África. Né? Quer dizer, Angola e Moçambique falam português porque assistiram Rock Santeiro. Né? Por isso que eles falam português. Né? Não foi porque foram dominados, escravizados e trazidos para o Brasil para serem
né, objetos e não seres humanos, não é? As reformas, aliás, ela culpa inclusive Paulo Freire pelo mau resultado da educação no Brasil. Aliás, não só ela, o Abraham, o Entraub também, né, condena. Só que Paulo Freire, ele, na época de João Goulart, Paulo Freire tinha um projeto de alfabetização para jovens e adultos em 40 horas, né? Pelo trabalho das palavras geradoras, né? Pedreiro trabalha com pedra, cimento, cal, né? Carpinteiro, madeira, prego, né? Palavras geradoras que educava rapidamente as pessoas. Então ele conseguiu alfabetizar em 40 horas, não é? E estava já proposto no calendário de Jango, uma reforma da educação. Estava dentro das reformas de base. Educação por quê? Porque o Brasil tinha 39% da população analfabeta, tá? E já existia 20 mil núcleos para treinamento de professores, educar, né, para erradicar o analfabetismo do Brasil, né? Reforma agrária é para quê? Né? Tem esse livro chamado Partido da Terra, né? Partido da Terra, do jornalista Alceu Luiz Castilho, né? Que diz que como os políticos roubam as terras devolutas, que são terras do Estado, e legalizam o nome deles. Então, reforma agrária é perigoso para essa elite, por quê? Porque tira as terras devolutas e impede a grilagem de terra, né? E doa as terras para as famílias que necessitam para fazer a reforma agrária, né? Que levaria inclusive ao produto que nós compramos no supermercado dia a dia mais barato, porque 75% que comemos vem da agricultura familiar, tá? Reforma agrária, reforma urbana. Naquela época, 30% da população brasileira pagava aluguel. Então, um financiamento para a compra da casa, né? E a elite não vai gostar disso, tá? Reforma fiscal para impedir as remessas de dinheiro de brasileiros para fora do país, tá? E reforma bancária, né? Para baixar a taxa de juros e financiamento da agricultura, principalmente familiar, né? A elite não vai gostar desses programas, por quê? Porque ameaça, né? Principalmente educação de qualidade, ameaça a criação de um ser humilde, mas que pensa, né? Humilde que pensa, que não se subordina, que não diz sim senhor, não senhor, e que questiona tudo que é determinado a ele, né? Principalmente quando a ordem ou o mandamento é um mandamento insano ou um mandamento irreal, ilegal, imoral, não é? Então a pessoa vai questionar isso. Tá? Então, naquela época, João Goulart tinha 80% de aprovação popular, né? E a elite se junta com a burguesia, junto com a igreja, parte da igreja reacionária católica, e sai na marcha de Deus e a família, né? João Goulart faz o discurso dia 13 de abril das reformas de base, né? Logo em seguida, as 200 mil pessoas saem na marcha de Deus e a família, e o golpe de Estado vem, tá? O golpe de Estado vem recheado com a promessa de restabelecer a eleição no ano seguinte, o que não acontece. A eleição fica suspensa durante 21 anos, né? E vem o AI-5 em 68, que é são os anos de chumbo, que vai até 74, onde morrem dezenas de pessoas. Os castigos, né, as torturas são coisas corriqueiras que acontecem, né, pelo simples fato da pessoa ser membro de um partido de esquerda. Ela era torturada por quê? Porque a esquerda luta pela liberdade e pela emancipação humana, não é? Pela igualdade social. E eles não aceitavam isso, tá? Eles são reacionários, eles reagem a isso.
reagem ao status quo dominante. O status quo tem que ser o mesmo, né? A população tem que ser dominada sempre, tá? Então, o discurso como faça, ele se repete de novo em 2016. Por quê? Porque Dilma Rousseff, né, primeiro ela começa a mexer com os banqueiros, né, quando ela ameaça ou quando ela começa a baixar os juros da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, forçando os banqueiros particulares, privados, a baixar os juros também para a concorrência, né? Segundo, ela se nega a fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, né? E terceiro, ela não tinha paciência de sentar para conversar com a podridão do Congresso Nacional. Esses três motivos vão levar ela a ser caçada, né? E, novamente, o discurso da corrupção vem como farsa da direita, né, para derrubar o governo. Veio em 54, veio em 64 e veio em 2016. Porque a direita não tem programa que agrade a classe social mais pobre, né? Por quê? Porque os programas dela são todos de quê? De privatização, não é? De Estado mínimo, né? O que é Estado mínimo para a burguesia liberal? Estado mínimo é o Estado mínimo para o povo, né? Estado máximo para a elite, né? Por exemplo, né? Nessa crise agora da pandemia, o Estado não foi mínimo. Por quê? Porque ele injetou 1,2 trilhões de reais nos bancos e para as famílias mais pobres ficaram brigando para dar uma mixaria de 600 reais e agora querem dar mais as outras duas parcelas de 300. Isso se derem, não é? Então, toda vez que o liberalismo, né, pega o Estado mínimo, ele pega o Estado mínimo, mas quando ele faz cagada, né, ele se socorre no Estado máximo, né, no Estado do contribuinte, tá? O Estado para socorrê-los. Por que socorrê-los? Porque eles sempre fazem cagada e levam o sistema financeiro ao colapso, tá? Então, as três vezes que governos populares, né, levaram uma condição melhor para a classe trabalhadora foram derrubados pelos discursos da farsa, né? Como Marx dizia, a história quando se repete, a história pela primeira vez quando acontece é uma tragédia e da segunda ela acontece como farsa, tá? A gente já está na segunda farsa, né, que é o discurso da derrubada de Dilma Rousseff. De lá para cá, a classe trabalhadora só perdeu o poder aquisitivo, a média salarial reduziu-se em 160 reais, né? E a classe trabalhadora perdeu todos os direitos e perdeu também os direitos previdenciários, condenando-as a possivelmente nunca mais se aposentarem. Por quê? Porque o tempo de contribuição é muito grande e o mercado de trabalho é muito pequeno, né? Para poder a pessoa conseguir contribuir 40 anos para poder se aposentar, né? Segundo o IBGE, a última estimativa é que o brasileiro trabalha, em média, 8 meses por ano com carteira assinada, né? Nessa crise de desemprego, 6 meses. 6 meses para contribuir 40, leva 80 anos para contribuir 40. Com mais uns 15, quando ele começou a trabalhar, 95 anos. Ele não chega a isso, ele chega à média do trabalhador brasileiro de 68, 70. Então ele nunca se aposenta, ele contribui, não se aposenta e o dinheiro fica para a Previdência, que desvia esse dinheiro para pagar juros de banco e juros da dívida pública. Para quem? Para as famílias mais ricas do Brasil, que enriqueceram de 2018 a 2019 8 bilhões de reais, enquanto o mercado de desempregados aumentou sistematicamente. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.